dando início à sexta aula do nosso curso de História da Igreja. Hoje a gente está propondo aqui conversar sobre esse período que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Vamos conversar um pouquinho do surgimento de alguns elementos que vão compor a chamada Igreja Católica e também falar do período de concílios, tá ok? Deixei tarefa semana passada para relembrá-los aí. É uma aula, né, de um historiador. Ele é batista também, é Lucas Gesta. E ele fala desse período aí que ele chama de virada constantiniana, tá? Eu vou recapitular com vocês já já. Mas esse período aí que Constantino assume o império e traz liberdade, né, aos cristãos antes perseguidos. E dá início também à era dos concílios ecumênicos, tá? Então eu deixei essa aula semana passada para vocês assistirem. Quem conseguiu assistir já? O número está diminuindo, né, do pessoal que está... Acho que estou passando muita tarefa, está acumulando, é isso? Mas vamos lá, não desistam, tá? Vou até já adiantar que quem fizer tarefas terá aí uma surpresa para a última aula do curso, tá? Então incentivo é para vocês. Oi? Viagem a Israel. Quem dera. Quem dera. História... Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Faixa de gás, eu vou. E hoje, o nosso plano aqui de aula é a gente recapitular, tá? Um pouquinho do que a gente viu semana passada. Vou trazer alguns tópicos avulsos, bem rapidamente, mas que tem a ver, obviamente. Vai ter quiz, já me perguntaram se ia ter Kahoot, né? O quiz, hoje vai ter, tá bom? Depois já falar do Império Cristão, que é essa ideia da religião oficial, Igreja Católica e concílios. Então, antes de recapitular, vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos agradecer pelo dia, pelo lindo dia que o Senhor nos dá, por esse domingo, Pai, pela igreja reunida, e é pelo Senhor, por causa do Senhor que estamos aqui. Venha nos abençoar com sabedoria, capacitando a mim, Pai, também aos alunos, esteja abrindo mente, coração, para entender mais do Senhor, da Tua palavra, e do que o Senhor realizou através da Tua igreja na história. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, recapitulando, né? Esse quadro que vocês têm à esquerda é uma representação da morte de Pedro, né? A tradição diz que ele foi morto de cabeça para baixo, a pedido dele, mas antes ele tinha sido obrigado a ver a sua própria esposa sendo crucificada. E a gente falou um pouquinho dos martírios, né? Dos apóstolos, né? Dos 12 apóstolos. E o quadro que vocês têm à direita é o incêndio de Roma, causado possivelmente por Nero, né? O historiador Justo Gonçalves vai defender que é mais provável que Nero não tenha causado, tá, o incêndio. Mas por conta da situação ali problemática, política que ele se envolvia, ele foi acusado disso. E para se livrar dessa culpa, ele acusou quem? Os cristãos, né? Um dos 4 bairros, os únicos 4 bairros de Roma que não foi incendiado, justamente eram dos cristãos, tá? Então ele vai jogar a culpa nele. E aí dá início uma perseguição do Estado, né? Primeira perseguição oficial do Estado de Roma contra os cristãos. A gente viu que eu dividi em 3 etapas, né, as perseguições semana passada. Do século I, a gente vê que já começa em Atos, né? Os próprios judeus que não aceitavam Cristo perseguindo os cristãos. A gente viu ali algumas fontes históricas mostrando isso, né? Não só em Atos. Depois perseguições no século II e século III. E a gente viu que essas perseguições oscilavam, né? Dependendo do imperador, dependendo da forma que ele encarava, né? Aquele movimento cristão, ele perseguia ou não. A gente viu que isso variava até de região para região, tá? Mas
em geral, a perseguição mais intensa se dava sempre em Roma, tá? Então ficou marcado assim Roma sendo o palco ali de perseguição aos cristãos. A gente viu que eles usavam os anfiteatros, né? Antes até de Coliseu ser construído, já usavam anfiteatros para serem palco ali da perseguição, de martírio de cristãos. E Coliseu vai ser construído para este fim, né? Um dos fins dele era também usar para martírio. Até que a gente chega numa situação ali do Império que tem uma disputa política ali, e o último imperador que tinha sido mais maldoso, né, mais cruel contra os cristãos foi o imperador Diocleciano, e foi o período de perseguição mais generalizada realmente no Império todo, e mais cruel mesmo. Mas depois dele não, ali naquele meio ali teve um general que foi articulando, né, essa perseguição, que é o general Galério, e ele consegue também fazer com que o imperador Diocleciano saia do poder e ele assume o poder. E é claro que outros líderes de províncias, outros governadores vão querer esse poder. Um deles é outro general, que é o Constantino, filho de Constâncio Cloro, e ele, com seu exército, ele consegue destruir ali, assumir o poder, conquistar o poder, né, de Roma, destruindo o governo atual. Eu fui dar uma pesquisada sobre Galério. Legal. O principal problema que ele aponta contra os cristãos na época é porque os cristãos, principalmente os que serviam nas legiões, que se tornaram cristãos, eles optaram pelo pacifismo. A ideia era as bem-aventuranças, dar sua face, etc, etc. Então ele via isso como um problema para as legiões que tinham que defender com violência, às vezes, reprimir com violência as insurgências e a tentativa de invasão do Império. Então ele perseguiu os cristãos porque os cristãos começaram pelo lado do pacifismo dentro daquela situação. Então ele falou assim, se isso continuar acontecendo, nós vamos ser invadidos por outros povos e não teremos força para lutar. Então eu queria saber, né, por que ele perseguiu, se foi de grátis, né? Mas parece que tinha pelo que eu li, tinha esse problema aí. Tinha esse problema, todo mundo ouviu, né? Tinha esse problema sim. No início, né, os cristãos não sabiam lidar, né? A gente pode entrar no exército, a gente pode matar, né, se for preciso. Tinha essa questão, a princípio até hoje tem, né? Mas aquilo estava bem em voga ali. E então eles optavam pelo não se alistar, né? Não recusavam entrar para o exército. Teria um problema, né, de defesa ali do Império, né? Ele contava muito com o exército. Lembrar que está tendo tentativas de invasões bárbaras, né? Os povos bárbaros a todo momento tentando entrar. E tem a questão da adoração também, né? Quem serviu o exército também era obrigado a participar dos cultos pagãos que tinham ali, né? O deus Marte, né? Então, perfeito. Constantino vai ter duas hipóteses, tá? De que Constantino, no momento que ele passa os Alpes para entrar no território italiano, para ir a Roma e conquistar Roma, ele recebe na noite de véspera, né, anterior à batalha, para encontrar o imperador Magêncio, ele recebe um sonho, uma visão que fala se você... E ele vê essa imagem, né, para ele no sonho e fala, se você fizer esse símbolo, né, nos escudos dos soldados, você vai vencer essa batalha. Então ele ouve essa frase, com este sinal vencerás. A outra hipótese é que foi durante a própria batalha, um momento ali de exaustivo, né, de cansaço, ele teria olhado para os céus e visto essa imagem. E recebido essa visão de que com esse sinal vencerás, e aí ele ordena que todos desenhem esse símbolo nos escudos, tá? Sobre o Constantino, uma vez eu li, um tempo atrás, que a mãe dele era cristã, né?
Aí por isso que essa influência que ele teve. Sim. Quando conta essa história. A mãe dele era cristã também. Ela vai até ser responsável por construir algumas igrejas, tá? Santa Sofia, né? A Sofia, acho que não. Como é que tá lá lá com Sofia? É que tem a Santa Irene. Eu vou até mostrar, mas eu acho que não é a Sofia, não. Esse símbolo conhecido como monograma de Cristo, também Labarum, e esse X e o P são duas primeiras letras do nome de Cristo em grego, tá? A gente vê esse símbolo até em sarcófagos, aqui já acrescentando algumas coisas da aula passada, tá? É um sarcófago encontrado aí do século IV, tá? Em Roma, possivelmente uma pessoa muito rica, né? Então teve o seu túmulo ali todo adornado. Então veja que bem no centro tem o símbolo, que se tornou um símbolo cristão, né, da época. Até perguntaram se o Papa hoje tem esse símbolo, né? Aí na semana me mandaram, falaram que mostraram algumas imagens. De fato, não tem nenhuma imagem de nenhum Papa com esse símbolo, né? Mas tem de outros bispos, né, da Igreja Católica que usando esse símbolo, seja eu não sei o nome, né? Mas aquele chapéu ou qual é o nome? Mitra. E também eu acho que um cajado que tinha esse símbolo de Constantino, tá? Mas aí um exemplo aí de que esse símbolo se espalhou até no sarcófago. E interessante que esse sarcófago também tem algumas outras imagens bíblicas, tá? Se repararem ali do lado para cá, né? Tem José sendo amarrado indo para o Egito. Ah, não, esse aqui não é de José, não. Acho que é de Pedro, o símbolo de Pedro sendo amarrado para crucificar em Roma. Aqui é Caim e Abel levando o sacrifício para Deus. Estou misturando ali elementos do Antigo Testamento, né, com coisas atuais. Aqui é Paulo, tá, sendo levado também para o martírio. Esse símbolo qual que é mesmo? Eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver se eu anotei, mas acho que eu não anotei isso também. Mas enfim, só para ilustrar para vocês essa ocorrência desse símbolo aí de Constantino. Tem outro símbolo que eu fiquei de falar semana passada, que é o símbolo ictus, tá? Um símbolo cristão primitivo. Vocês devem ter conhecimento dele, né? Esse peixe, tá? De onde que vem esse peixe, né? Não tem uma fonte assim super precisa que vai falar que surgiu, em qual momento surgiu, mas tem algumas fontes que vão dar a ideia de que esse símbolo começou ali no primeiro século, no segundo século, ser usado pela igreja. Por quê? Porque ictus, ou ictis, em grego, significa peixe, e daria para fazer um acróstico com o nome de Jesus Cristo. Então, I seria Jesus, tudo isso em grego, né? C para Cristo, o T, Deus, U, Filho, e o S, Soter, Salvador. Tá? Então, com isso, eles conseguiram fazer esse acróstico, uma referência a Jesus Cristo. E por que era... Deixa eu só ler outra fonte aqui de Tertuliano, de Cartago, né, norte da África. Ele falava: nós, cristãos, somos pequenos peixes, que assim como nosso ictus, Jesus Cristo, somos nascidos da água. Então, essa referência, a igreja tinha essa referência de Jesus Cristo com peixe, a igreja nascida da água. Então, essa ideia de peixe, né, acabou sendo utilizada pela igreja, e porque eles utilizavam também para marcar casas, né, de cristãos, ou catacumbas, tá, de cristãos ali, principalmente em Roma, para mostrar quem era cristão, quem não era. Num período de perseguição, isso era muito útil. Você saber que você está entrando numa casa que ali é segura, foi marcado uma reunião, um culto numa casa, está ali, pode ter certeza que é aqui, né? E também nas catacumbas, que a gente vai falar agora. Então é uma forma de marcar, até de segurança, né, para a igreja. Catacumbas, né? As catacumbas, principalmente em Roma, é o cemitério, né? Era a forma que os romanos enterravam, né? Então eram túneis
que eram utilizados ali para guardar os corpos, né? Então, tinha gente com catacumba mais simples, dos mais pobres, ou também os catacumbas mais planejadas, enfeitadas, decoradas, que eram dos mais ricos. Conforme os cristãos foram surgindo, pessoas se convertindo ao cristianismo, então eles também foram assumindo essa prática de enfeitar e decorar a catacumba. Então a gente vê hoje, né, tem encontrado, né, a arqueologia encontrou ali em Roma várias catacumbas de famílias cristãs, de pessoas cristãs, que têm essas decorações remetendo ao cristianismo. Então essa, por exemplo, é interessante até que tem bastante coisa, elemento judaico, né? Mas era de uma pessoa cristã. Então mostrando que tinha ainda, nesses primeiros séculos, essa ligação, né? Essa conexão de judaísmo, cristianismo, pelo menos no imaginário, nos elementos ali decorativos. Tá? Essa segunda é outra catacumba, acho que é uma das que mais tem enfeites ali, decoração, né? Pinturas. E tem a figura de Cristo, né? Desenhada ali, como eles imaginavam. Né? Inclusive é nessa catacumba que vai ser o primeiro registro em pintura do que a gente chama de Pantocrator. Tá? Pantocrator de Cristo. A ideia é o desenho que mostra Cristo Imperador. Pantocrator é isso, Cristo Imperador assentado no trono, rei do universo. Então eles assumindo uma imagem que eles tinham política ali da época, né, do imperador, dono de tudo, mas convertendo para Cristo. Cristo realmente é o rei, ele é o imperador. Então a igreja utilizando isso, né? Essas catacumbas, né, esses desenhos vão ser utilizados até pelo catolicismo para explicar e justificar de alguma maneira as imagens, o uso de imagens, a veneração de imagens, tá? O uso de imagens em igrejas e tudo mais. Mas isso é um anacronismo. Anacronismo é o quê? É a gente olhar para o passado, tentar entender o passado com a cabeça do presente, os olhos do presente, né? Naquela época, e tem várias fontes que mostram isso, que naquela época era muito utilizado o desenho para o quê? Para o ensino. A IBD. Para fins didáticos, tá? A gente tem que lembrar que 1% aqui da população é alfabetizada. As pessoas não sabem ler. Né? Então, como se transmite a mensagem? Como se espalha a mensagem? Como as pessoas conseguem entender o que foi Cristo, o que aconteceu? As passagens bíblicas, através das pinturas, dos desenhos. Então, também tinha esse fim didático, não tem nada a ver com se prostrar, venerar, orar para essas imagens. Não, nesse momento não tem nenhum uso disso. Tá? Inclusive vai ter uma pintura numa catacumba, lá em Roma, que possivelmente é uma referência a Maria. Vocês conseguem ver aqui uma pessoa com um bebezinho? Então vamos falar que isso é Maria com bebê Jesus. Tá? É uma catacumba do 3º século, conhecida como Catacumba de Priscila, em Roma. E também tem outra aqui, da reunião da ceia, né, dos discípulos em comunhão com Cristo. Tá? Mas vão ter várias. Eu separei aqui. Deixa eu mostrar rapidamente um vídeo. Eu não vou nem mostrar com o som, tá? É só, enquanto eu vou falando, eu vou mostrar aqui. Então veja aqui um vídeo de arqueologia de Roma, né? E eles mostrando aqui vários profissionais. Eles vão entrar. Alguém já foi lá? Roma, catacumba. No final do curso vai ter um sorteio para brincadeira. Segundo lugar vai para Roma. Então eles adentrando aqui as catacumbas, tá? Então você vê os túneis, aqui ó, essas entradas, né, esses buracos, onde eram colocados os corpos, enfaixados, depois selados. E aí já estou passando só para vocês
verem rapidinho, tá? Depois vocês podem ver com calma no YouTube. Já já eles vão entrar numa sala que está toda decorada. Acho que é agora, ó. Vejam. Toda desenhada com imagens referência ao Antigo Testamento, a Cristo exatamente, aos discípulos. Tá? Vão ter várias dessas, tá? Tem muita catacumba lá com esse fim. E, além disso, no período da perseguição, essas catacumbas vão ser utilizadas também para quê? Para a reunião da própria igreja. Então, para eles se encontrarem, terem momentos ali de culto, tá? Uma forma ali de não serem encontrados e perseguidos, tá? Lembrando que em Roma, especificamente, a igreja se reunia nas casas, né? Mas os imperadores foram perseguindo e impedindo eles de se reunir em casas, né? Aí tiveram que se virar, né? Dar um jeito e então uma das formas era se reunir em catacumbas. Outra, agora eu já estava recapitulando, mas já estou entrando em assunto novo, tá bom, gente? Eu queria trazer essa informação que está num estudo sobre o crescimento do cristianismo, só para vocês também visualizarem, é legal ter essa informação mais prática, o número de cristãos em relação à porcentagem, né, população da época, do ano 40 até 350. Então veja, ano 40 é ali quando Lucas está falando da igreja, né, depois da ressurreição, ascensão de Cristo, tá? Quantos temos de cristãos, né? 3.000, que é o número que Lucas dá, né? Depois 5.000, ano 50, e aí eles fizeram um estudo para saber quantas pessoas mais ou menos eram cristãos na época. Ano 100 temos 7.530. E assim vai crescendo, né? Aí um marco aí, ano 250, já chegamos a 1 milhão, tá? Passando de 1 milhão. Ano 300, 6 milhões de cristãos no Império. E veja, 350, já temos 33 milhões. E esse período de 300 a 350 é mais ou menos o período de quem? Imperador Constantino, que cessou a perseguição. E aí também cresceu o número de cristãos. Mas veja que mesmo com perseguição, o número nunca parou de crescer. Tá? A gente viu semana passada também que o sangue, né, dos mártires é a semente do cristianismo. Então, mesmo com as mortes, o testemunho se espalha e a igreja continua crescendo. É esse livro aqui, tá? Crescimento do Cristianismo, do Rodney Starr, que é um sociólogo que vai fazer esse estudo aí de quantitativo mesmo do cristianismo, tá bom? Vamos para o nosso quiz. Para quem está com sono, não dormiu bem, vai dar uma acordada agora. Deixa eu abrir aqui. Vamos dividir em duplas, tá? Dividir em duplas, tá bom? E aí vocês vão participar. Deixa eu tirar aqui. Já deu. Aí uma pessoa da dupla vai apontar o celular para esse QR Code que eu vou mostrar agora. Calma que eu vou desligar a música. Pronto. Então, uma pessoa da dupla aponta o celular, vocês vão brincar, jogar juntos aí. Não pergunta para minha esposa, porque ela já fez o quiz ontem. Já sabe as respostas. Tá? A ideia desse quiz é a gente recapitular, né, a semana passada, a aula da semana passada, e na última aula do curso a gente vai ter um quiz geral do curso todo, tá? Valendo uma viagem para Paulínia. Todo mundo foi? Então apontem o celular aí. Pode começar? Quem não participou, não sabe, ele vai mostrar a pergunta. Vocês leem a pergunta aqui no telão e no celular de vocês vão dar a resposta, tá?
Pode ir? Tem. Você perdeu? Deixa eu ver se dá pra... Como que volta, gente? Eu não sei voltar. Ixi, eu não sei voltar, desculpa. Vamos lá. As perseguições mais intensas. Um minuto, hein? Contando. As perseguições mais intensas e generalizadas foram durante o período de qual imperador romano? Não é o Adriano imperador, hein? Já dei a... Qual é? Vermelhinho, amarelinho, azul ou verde? Nero, Constantino, Diocleciano ou Domiciano? Perseguições mais intensas e gerais, que se espalharam mesmo pelo Império. Todo mundo foi? Diocleciano. A maioria acertou, muito bem. Próxima. Quer dizer, vamos ver quem acertou. Érica. Quem que é Érica? Aê, parabéns, Érica em primeiro. Depois Stout, depois Hog. Quem que é Hog? Rogério? Bom. E a família Stout ali, já em segundo. O único dos 12 apóstolos que não morreu martirizado foi? Será que foi João, Tiago, André ou Pedro? Vamos lá, todo mundo respondendo? Foi todo mundo? Posso ir? Ó, João, muito bem, quase todo mundo acertou. João, lembrando que João morreu de velhice, tá? Érica continua em primeiro, Stout em segundo, agora Limas aparecendo em terceiro. Limas chegando com tudo. Olha o Constantino aqui, ó. Ele está entre nós. Ele reviveu. Verdadeiro ou falso? De acordo com o historiador Tácito, o incêndio de Roma foi causado por Nero. E em seguida, este culpou os cristãos. Olha o Nero aí, vendo o incêndio, vendo a casinha pegar fogo. Verdadeiro ou falso? Será que é pegadinha? Pegadinha? Vinte e seis. 27, foi todo mundo, né? Falso! Vocês erraram, gente. A maioria errou. De acordo com o historiador Tácito, o incêndio de Roma foi causado por Nero? Não. Lembra, ele falou que provavelmente começou um incêndio no depósito de azeite. Tá? As pessoas, o povo que começou a fake news de que foi Nero. Tá? Vocês acham que fake news é só de agora? Aí Stout chegou em primeiro. Stout começa, né? Ali de boa, que nem o Palmeiras, aí vai chegando em primeiro. Palmeirense também? Ninguém é perfeito. Limas e Costa. Costa quem quer? Ah, Costa. Em terceiro. Acho que é a última. Não, é a penúltima. A lei que fez cessar a perseguição aos cristãos foi chamada de Édito da Perseguição de Diocleciano, de 303. Édito de Milão, de 313. Édito de Tolerância de Galério, de 311. Ou nenhuma das alternativas? Vamos lá. Pegadinha de novo? Falta a gente responder. 20 segundos. Quem tá na dúvida, dá um chute aí. Vai na cor preferida, né?
10 segundos, gente. Falta 5 pessoas aqui. 4. Vai acabar o tempo. Acabou. Ixi. A maioria falou Édito de Milão de 313, mas a resposta certa é azul, né? Édito de Tolerância de Galério de 311. Tá? Tem dúvida sobre isso? É melhor explicar? Tem os dois, né? Mas, de fato, a lei que fez cessar, a primeira, né? E que fez cessar, de fato, foi o Édito de Tolerância de Galério. Galério foi o principal, junto com o imperador Diocleciano, o principal perseguidor. Mas, no leito de morte, ele volta atrás e promulga esse édito, cessando a perseguição aos cristãos, tá? Ele pede até que os cristãos orem pelo imperador e pelo Estado, tá? Talvez tenha sido uma jogada política para ele morrer e lembrarem disso, não sei. Mas de fato foi ele, surpreendentemente foi ele. Depois, Constantino, quando entra, promulga outro édito, tá? Dando liberdade religiosa, tá? Então, cessando perseguição foi aqui, com Galério, liberdade religiosa com o Milão, com o Édito de Milão. Quem será que acertou? Ó, Stout de novo. Limas e Costa. Ficou igual, né? E último para acabar. Constantino não tornou o cristianismo a religião oficial do império, somente ofereceu liberdade de culto. Ixi, eu já dei resposta. Verdadeiro ou falso? Pela rapidez do dedo aí, vocês já sabem, né? Vamos lá? Mais 2 pessoas. Foi todo mundo? Vou lá então. Verdadeiro. Tá certo. Ele não tornou o império, o cristianismo, como religião oficial do império, tá? Foi o Teodósio. Mas ele deu sim liberdade de culto. Vamos ver quem ganhou? Stout, quem tá com Stout? Quem tá com a Érica? Quem tá com Lima? Camis e Johnny em terceiro. Família Costa em segundo. E primeiro, Stout. É o bicampeonato aí do Stout, né? Segundo Kahoot que eles ganham. O esquema é sentar perto ali, né? Sentar perto deles. Beleza. Então, antes do intervalo, já dá para falar um pouquinho aqui desse início aí do Império Cristão. Então, lembrando, Igreja Primitiva, a gente fez o recorte aí do ano 1 a 313, tá? Que foi o período de formação, período de formação da igreja, já teve vários conflitos e divergências ali entre judeus, entre helenistas, gentios, mas também o período de perseguições e de mártires. Agora, esse novo recorte, né, esse novo período da história é o Império Cristão, que vai ser bem diferente do que a gente estava tratando. Afinal, a religião vai se tornar oficial nesse período, né? Então vai cessar perseguições, inclusive as pessoas vão ser obrigadas a se tornarem cristãs e não vão poder também adorar outros deuses, tá? O historiador Justo Gonzalez pergunta assim: como aquelas pessoas que serviam um carpinteiro judeu, rodeadas de heróis de fé, que eram pescadores martirizados, né? Uma referência aos 5 discípulos, né? Pescadores, lidariam com o prestígio do poder imperial em um novo período de bonança? Será que permaneceriam firmes em sua fé? Então, um novo período
uma nova, um novo status, né? Condição que a igreja se encontra, né? Antes perseguida, subjugada, marginalizada, agora ela está amigos do rei. Será que a igreja ia mudar sua essência, seu caráter, né? Então, lembrando, Constantino, reinado aí de 306 a 337, ele fez na batalha da Ponte Milvia, foi onde ele viu aquela imagem, né? O Lábarum. Ele conquista o império, ele se torna o único dono do Ocidente, né? Da metade ocidental do império. Nesse mapa a gente vê qual que é até então, né? O mapa que ele tá, o território que ele está dominando, né? Todo o Ocidente, tá? Europa ali, Grécia, Itália e norte da África. Mas a metade oriental está com o imperador Licínio, tá? Então ele está com a faixa ali do Oriente Médio, né? Toda Jerusalém, toda aquela região, a Turquia e o Egito ali para baixo da África. Mas vão ter uma série de batalhas, uma guerra civil ali realmente, uma guerra interna pelo dono, né? Pelo poder único do império. E vai ser o próprio Constantino que vai vencer. O Licínio, a princípio, o Constantino fez um acordo com Licínio, um acordo de paz. Nesse acordo ele dá a irmã dele para Licínio, então eles se tornam cunhados, né? Mas vão ter como eu falei, nesse momento tem também várias tentativas de invasões bárbaras, né? Povos tribais ali vindo do norte da Europa querendo os territórios do Império. Constantino vai usar uma desculpa ali de que tem alguns povos invadindo a parte de Licínio, e para ajudá-lo, né, de alguma maneira, ele vai invadir o território de Licínio. Então começa uma série de batalhas entre Constantino e Licínio, seus exércitos, até que essa irmã, né, de Constantino entrega Licínio. Ela dá a letra ali, ela fala onde ele estava, tudo. Constantino consegue derrotá-lo. Tá? E Constantino, então, se torna o único imperador de Roma. Só não tem mais outros imperadores, como Diocleciano tinha, né? Tetrarquia, né? Outros líderes. Não, agora é só Constantino, é o único imperador. E ele traz muito a ideia de de voltar o velho império, toda aquela pompa que Roma tinha, que tinha se perdido ao longo dos outros imperadores, e ele quer restaurar o velho império. E nessas batalhas, né, contra Licínio, ele vai conhecer a cidade de Bizâncio. Eu vou mostrar já, mas é mais ou menos aqui, né, na região da Turquia, bem no meio aqui do mapa. E ele vai falar, ao invés de a capital do império ser em Roma, que está muito para o ocidente, eu vou colocar mais no meio ali do império, né, no meio do território todo. E ele vai chamar essa cidade de minha cidade, né? Cidade de Constantino, que quer dizer Constantinopla. E ele também vai perceber que o cristianismo está crescendo, né? A história diz que o pai dele, o Constâncio Cloro, foi um dos líderes ali que durante o Diocleciano, que foi aquela perseguição mais cruel, ele foi um dos poucos que não aceitou ser tão vil, né, ser tão cruel com os cristãos. Ele, inclusive, ele não queimava as Bíblias e os livros dos cristãos. Ele perseguiu pouco, né? Então, de alguma forma, isso passou para o Constantino, que percebeu que o cristianismo estava crescendo e que a postura do imperador para com esse movimento tinha que ser diferente. E ele quis constituir esse novo império não com base no paganismo, na religião pagã, né, que aceitava vários deuses, mas com base no cristianismo. Mais um minutinho aí. Só para vocês verem, então, o império do Constantino. Constantinopla está bem aqui, ó. Tá? Hoje é Istambul. Capital da Turquia? Não, né? É outra cidade, né? Ankara. Mas todo o império aí de Constantino, tá?
conseguiu reconquistar e ser o único imperador. Vamos para o intervalo? Depois a gente continua. Deixa eu só mostrar um trechinho aqui. Eu falei de catacumbas em Roma, né? Mas também, a arqueologia também encontrou catacumbas em Jerusalém, né? Que foram utilizadas, né, para reunião de cristãos, né? Então aqui nesse canal vocês devem conhecer, né, da Israel Qualine, ela mostrou como que, eu não vou colocar o som, que está com um probleminha aqui, mas só para vocês visualizarem como que é, né? Para quem não viu ainda, como que era esse encontro aqui, né? Subterrâneo de cristãos. Logicamente que isso dá no período da perseguição em Jerusalém, né? Depois, porque no início, que não tem perseguição, a igreja está se reunindo em sinagogas, né? No templo, nas casas. Mas uma vez que eles são perseguidos, eles vão achar outras maneiras aí de se reunirem. E aqui ela vai descendo, vai mostrando. Aqui ela fala que possivelmente é o lugar onde o líder dava o ensino, né, o estudo, as pessoas em volta. Aqui tem uma área mais ampla. Depois vocês podem assistir esse vídeo então com calma, do Israel Qualine. Ela diz, encontrada a primeira igreja do mundo. Mas ela põe uma interrogação, né? É difícil a gente cravar que é a primeira igreja do mundo, né? Ela já era abaixo, já era subterrânea, tá, mesmo naquele tempo, né? E já tinha cadeira de plástico, né? Vocês viram que a cadeirinha de plástico tá aqui, ó. A nossa igreja veio, ó, bebeu dessa fonte. Brincadeira. Pois vocês podem ver, então. Mas, conforme vocês estão participando desse curso, vocês percebam que a história não é assim... a igreja se reunia só em catacumbas. Não, foi num período da história, num lugar, em alguns lugares, né? Lugares que não vão ter perseguição, não vai ser preciso se reunir em catacumbas, né? Então vocês vão percebendo que a história é mais complexa, né? Do que só a gente falar que foi de uma forma ou de outra. Mas voltando aqui para Constantino, tá? Eu parei aqui no mapa dele. Vocês verem todo o território do Império Romano no tempo de Constantino. E ele começou a construir essa cidade de Constantinopla, né? Com toda... para se tornar uma nova Roma mesmo, né? Com todo o prestígio, pompa e arquitetura exuberante. Aqui é uma representação 3D, né? Do que poderia ter sido Constantinopla na época. Tá? E é interessante observar que aqui, ó, lembra um pouquinho o Coliseu, né? É chamado hipódromo. Hipódromo de Constantino. É para o mesmo fim que o Coliseu. O Coliseu foi construído para entretenimento, né? Aqui também, né? Tinha espetáculos, apresentações, mas ele é mais comprido e chama hipódromo porque eles enchiam isso aqui, se tornava um piscinão, e aí tinha barcos navegando ali, apresentações, encenações de teatro, né? Com barcos. Era impressionante. O Coliseu também. O Coliseu também era alagado ali, inundado, para fazer apresentações com embarcações. É bem interessante. A engenharia que eles conseguiram construir para fazer isso, né? E é Constantino que vai tirar dinheiro do Império para construir os primeiros edifícios cristãos, primeiras igrejas, primeiras basílicas, né? Tinha esse termo basílica, que eram para estruturas e prédios romanos, e foi incorporado para o cristianismo. Então, essa primeira basílica que ele construiu é a de Santa Irene. Esse prédio que a gente vê hoje, ele já foi construído em cima. Então,
A Basílica de Santa Irene, que é a primeira que ele construiu, foi derrubada numa outra invasão, mas deles construíram em cima, tentando ali manter alguma coisa do original, tá? Mas está lá até hoje em Constantinopla. Então essa ideia de... Então a gente já vê primeira origem aí. Da onde que vieram as igrejas, as catedrais, né? Essa ideia de construir templos cristãos. Começa com Constantino, tá? Ainda é chamado de basílica. Na catedral vai ser um pouquinho mais para frente, mas começa aqui. E Constantino, Lucas, foi de fato cristão genuíno? Ele se converteu? Primeiro que a gente não conhece o coração humano, né? Mas o que os historiadores falam, né? Tem algumas visões. A primeira é uma visão um pouquinho mais apaixonada, vai dizer que Constantino realmente foi um imperador cristão, servo fiel, e ele é o ponto alto da nossa história. Ponto alto do cristianismo, né? Um imperador romano se convertendo. Calma lá, né? Jesus escolheu os loucos, os simples, né? Os menores, né? Jesus não se importa com essa pompa aí de imperador, não, né? Então a gente não precisa olhar para a história dessa forma, né? Considerando Constantino, cara, não. Segunda visão é o oposta, né? Constantino teve uma conversão falsa e tudo que ele fez foi só uma estratégia política para conseguir apoio do povo. Afinal, o cristianismo estava crescendo, né? Então ele foi hábil ali, né? Essa é uma visão não tão correta. Por quê? Tem que pensar que a gente acabou de sair de uma grande perseguição ao cristianismo. O cristianismo está em baixa. Em quantidade mesmo, né? A liderança está caída. Tem pouca gente cristã que sobreviveu, né? E não tem nenhuma força política. Os cristãos nessa época não tem nenhuma força política. Não teria por que o imperador se aliar a algo que não tem nenhuma expressão na época ainda. Tá? Mas e aí vamos aos fatos, né? O Justo Gonzalez ele vai olhar. Bom, vamos ver o que a gente sabe de história mesmo, que é a visão dele, uma visão um pouquinho mais sensata, né? Constantino fala que era cristão, se converteu, mas não foi batizado. Ele só é batizado no leito de morte dele. Antes de morrer, ele pede para ser batizado. Mas ele não passou por nenhum discipulado, né? Ele não frequentava igreja, ele não era ensinado, não tinha um pastor, não fazia parte de uma comunidade ali orientando, ensinando ele. Ele não se submetia à autoridade pastoral. Ele falava que ele era o bispo dos bispos. Tá? Lembrando que bispo aqui é um termo parecido para pastor hoje, né? Mas várias, né, pelo estudo histórico, a gente percebe que Constantino cria no poder do nosso Deus, né, o Deus dos cristãos. Mas talvez ele cria, assim como ele cria nos poderes dos outros deuses pagãos. Tá? Então ele olhou para o Deus cristão como talvez, a princípio, só mais um. Mas depois ele vai perceber, e o episódio lá do monograma, né, aquele monograma de Cristo, e por ele ter vencido batalhas, ele vai entender que o Deus dos cristãos está do lado dele. E tem mais poder que os outros. E ele vai até chamar o Deus dos cristãos de Deus Supremo. É o nome que ele dá. Então o historiador Justo Gonçalves diz que Constantino era simpatizante ao cristianismo, mas que Cristo para ele não era exclusivo, não era o único. Tá? Diga lá. Essa visão terceira aí, ela não é conflitante com a segunda? E se Cristo não foi exclusivo, como é que a gente pode aderir ao pensamento de que ele se converteu? Que a única que a gente tem na história é que apareceu um símbolo lá, etc. Mas, de forma alguma, seria o próprio Jesus que Paulo viu e outros viram que a gente tem na Bíblia. E aí a sequência histórica diz que ele se considerava o bispo dos bispos. Então a gente está vendo que ele está tomando o lugar
daquele que é o cabeça da igreja. Tanto é que ele convoca o concílio. O concílio de Jerusalém foi convocado pela igreja, quando Paulo chega. Agora ele não, ele é o dono da arte. Ele é o protagonista. Então, o que me parece é que a segunda posição está mais forte do que a do Justo Gonçalves. É uma visão minha a respeito dos dados que estão colocados aí. Todo mundo ouviu, né? Eu acho até que dá para conciliar. Eu vou continuar aqui, porque daí eu acho que esse slide ajuda a gente a responder isso. A questão se ele de fato era convertido, se foi uma estratégia dele. Então a gente vai ter algumas realizações de Constantino que vão mostrar uma ambiguidade. Primeiro que, durante o império dele, oficialmente, o Império Romano continuou pagão. Tá? Na lei ali, na questão institucional, era pagão. Do outro lado, na prática, ele doa o Palácio de Latrão de Roma, um grande palácio, aos cristãos. Usem esse palácio, fazem os cultos aí. E não só esse, ele vai doar várias residências oficiais e palácios para a igreja. Os santuários pagãos, enquanto isso, perderam investimento. Então, porém, as moedas, no tempo dele, mantiveram os símbolos pagãos. E tinha algumas que tinham monograma de Cristo. Mas ele deu cargos públicos a cristãos. Então veja. Tá lá e cá, né? É o crente em cima do muro, né? Não vai para lá, não vai para cá, não se decide. Mas também a gente tem duas leis, né, aquele decreto, o Edito de 321, que ele vai dar o descanso obrigatório no dia do sol. Tá? O dia do sol era o domingo para eles, um dia de adoração ao sol invicto, que era um deus que eles acreditavam. E até então era um dia que era dia de trabalho, né, para o Império Romano, mas ele que coloca ali dia de descanso. E depois o Edito de 324, ele vai falar que no domingo, nesse dia, a adoração tem que ser obrigatória ao Deus dos cristãos. Então ele fica naquela. O Justo Gonzalez, ele vai falar assim que a marca dele é de ambiguidade mesmo. Ambiguidade. Mas ele não vai aceitar que foi de estratégia política total do Justo Gonçalves, porque ele não vê essa força política do cristianismo na época. Então, por isso que ele não aceita isso. Então, de alguma maneira, ele é impulsionado, ele é levado a ser simpatizante pelos cristãos, mas sem abandonar o paganismo. Então, ele fica naquela, né? Brasileiro. Ô Lucas, será que não seria talvez... Imagine que ele se converteu de verdade. Vamos fazer uma premissa aqui. Para ele conseguir mudar um império do tamanho do Império Romano, com as complexidades do Império Romano, tudo de uma vez, ele não ia durar uns 2 dias. Se ele chegasse. Talvez foi o melhor que ele conseguiu fazer naquele contexto. Pode ser que ele seja crente, eu não sei. Tá? Mas ele... que é complexo. Se a gente olhar como é que funciona o mundo em geral, né? Se uma pessoa se levanta contra a ordem instituída, ela normalmente dura muito tempo. Sim, faz sentido. Mas ele Alguém? Tá numa geração só, cultura, né? Que eu acho que ele starta um processo. Eu não sei, eu só estou colocando que, apesar de ser um imperador, imagina que você é um rei, um imperador, assim, você não consegue mudar tudo, senão te matam. Por outro lado, o sincretismo é a pior coisa que pode haver com o Evangelho. Ah, sim. Então, o que a gente está vendo aí, ele pega o dia do sol, que é comum. Para nós é outro símbolo, é a ressurreição de Cristo. Então, os símbolos que ele vai usando, dando ressignificado ao Evangelho, é o sincretismo, que é a pior coisa que pode haver com o Evangelho. Que é matar o Evangelho e chegar numa tribo e fazer sincretismo. Então, essa é a história até aqui, né?
Não sei, eu estou na segunda ainda, na segunda opção, e defendo que ele tinha um sonho de reunificar o Império. Então, por trás de tudo que ele tinha sim objetivos de resolver problemas internos do Império que as religiões sempre causaram a todos os imperadores, que era a posição das religiões. Todos os imperadores anteriores que quiseram combater qualquer tipo de religião se deram mal, porque havia revolução. Então o que ele fez? Eu acho que é sim político. Eu não sou Justo Gonçalves, quem sou eu? Mas eu estou fazendo uma visão mais abrangente, assim, ao que eu conheço, certo? De que ele tinha um sonho político, reunificou isso para o Império, sonho de Marco Antônio, aquelas coisas lá que passaram. Então ele tinha esse objetivo. Por isso que ele... E aí vem talvez a minha pergunta, né? Todos os cristãos que foram chefiados por esses que ele convocou e colocou na igreja como sendo os maiorais, todos aceitaram isso? Mas é uma pergunta... Mas a gente vai tratar. Essa pergunta é interessante, né? Se todos os cristãos, talvez os que estavam ali em posições próximas ou de autoridade, aceitaram, né? Aceitavam isso, a forma, né, dele interagir com o cristianismo, né? Mas interessante, realmente uma questão que a história tem debatido há muito tempo, a gente não vai resolver nessa classe dominical. Mas a minha percepção nos estudos é, primeiro, Constantino era um político de mão cheia, no sentido assim de ser muito hábil de leitura do momento, leitura do povo, de saber o que o povo quer, como fazer para agradá-los, e o que os líderes queriam. E por isso que ele conseguiu conquistar o território e ser o único imperador. Ele era muito hábil nisso. Mas, segundo, eu fico com eu dou um braço a torcer assim, em relação, talvez, tinha alguma simpatia genuína realmente pelo cristianismo, assim, sabe? Na minha percepção de leitura, tem sido isso até agora. Vamos avançar aqui na história. Qual foi as consequências de Constantino para o cristianismo? Primeiro, as perseguições acabaram, tá? Você tem uma igreja que não precisa se preocupar em fugir e correr para não ser morta, se esconder. O que acontece? Isso gera tempo propício para o estudo das escrituras. Então começa o desenvolvimento da teologia. Então gente intelectual, capacitada da época, tem tempo para estudar, escrever, né? E nutrir a igreja com materiais. Então uma contribuição super positiva que reflete em toda a história, chega até nós, é essa teologia. Por outro lado, aqui talvez uma contribuição que, ao meu ver, não é positiva. O culto cristão começou a ser influenciado pelo protocolo imperial. Então, os cultos que antes eram em casas, ou em sinagogas, ou como a gente viu na Síria, aquela casa adaptada, né, se tornando um edifício cristão. Então, coisas mais singelas. Agora, culto realizado num palácio imperial. Né? Então você não pode entrar com qualquer roupa no palácio. Então começa a surgir esses costumes do bispo usar uma veste ornamental. Surge então, a gente não pode chegar cada um no horário para o culto no palácio. Vamos fazer uma procissão. Surge daí esse costume da procissão, todos os fiéis se encontrando e caminhando juntos até a igreja. Também surge daí o coro. Né? Vamos montar um coro e estar ali atrás do púlpito, né? e cantar. Então toda essa pompa, né? Todo esse luxo, né? Muito ligado à aparência, né? Externo somente, começou a se infiltrar na prática de culto da igreja. Né? E aí,
a pergunta se todos aceitavam, né? Como foi visto, né? Não eram todos que aceitavam essa nova realidade, né? De ser igreja. Surge daí quem fala: não, eu sou cristão, minha fé não tem nada a ver com isso, vou para o deserto. Vamos ser crente, vamos ser igreja no deserto, vamos cultivar a simplicidade do cristianismo. Surge o monastismo, tá? Os monges, né? Essa cultura, esse movimento de ter uma vida ascética, né? E separada do mundo, das coisas terrenas, tá? Vai surgir também vários cismas, né? Cismas são separações, quebras dentro da igreja. E eu coloquei como exemplo o donatismo. Donatismo é o Donato, né? Um líder da época, um bispo da época, que é engraçado. Por um lado eu falei, a gente teve tempo propício agora para estudar e formar teologia, né? Mas não é todo mundo que é capacitado o suficiente ou honesto o suficiente nos estudos da teologia. Surge o quê? As heresias. Tá? Então, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Surge as heresias. Então, o Donato é um cara que vai falar que é influenciado ali por filosofia grega e tal. Ele vai falar que Jesus, não tem chance de Jesus ser Deus. Afinal, a gente viu ele aí, né? Testemunhas oculares viram ele comendo, chorando. Como assim Deus chorou? Como assim Deus sofreu na cruz? Eles não concebiam essa ideia de que Jesus podia ser realmente Deus homem, né? 100% homem, 100% Deus, né? Então a ideia do donatismo era que Jesus era como se fosse um fantasma. Ele tinha uma aparência de homem, mas em essência não era homem. Tá? Não são só essas heresias, a gente vai falar daqui a pouquinho outras, mas começa a surgir aqui essas heresias, né? Essas divergências. Quando que o cristianismo se torna religião oficial? Após a morte de Constantino, o império foi dividido entre seus filhos e novas disputas pelo trono, guerra civil, toda aquela história. Teodósio I conquista o império em 347, 10 anos depois. Aí ele vai fazer um édito chamado Édito de Tessalônica, de 380, decretando que o cristianismo, sim, é oficial. A história diz que ele se converteu ao cristianismo e também que é algo sem volta ali, né? O cristianismo já era algo muito influente na sociedade, como a gente viu, já tinha milhões de cristãos no império, então não tinha como ir para trás, né? Ele fala assim: queremos que todos os povos sujeitos à nossa clemência e moderação sigam a religião que o divino apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Ordenamos que aqueles que seguirem essa lei, eu estou no segundo parágrafo, recebam o nome de cristãos católicos. Os demais que julgamos insensatos e loucos devem carregar a infâmia da heresia. Tá? Então é aqui que o cristianismo se torna oficial e exclusivo também. Quem não entrar é herege e vai sofrer alguma punição. Tá? Eu preparei um slide só para explicar que talvez algum de vocês falou assim: como assim cristão católico? Né? Como assim a gente tem que ser cristão católico? Só entender o termo na época, né? Como ele era utilizado na época. Hoje tem uma outra conotação, né? Está ligado a uma religião, né? Na época não. O católico, a palavra católico quer dizer universal, algo geral, ou até segundo o todo, né? Segundo algo, a completude, né? Mas também era muito utilizado com sentido de ortodoxo. Ortodoxo é algo que é reto, né? Certo.
Então, esse cristão católico que o imperador coloca aqui é mais para se diferenciar de quem? Dos hereges. Então aqui já tem uma ideia de que a gente tem os cristãos que concordam com todo, que vivem essa universalidade do cristianismo, mas tem cristãos específicos aí, grupos pequenos que querem trazer heresias, né? Então a gente é o cristão católico, vocês são os hereges. Então esse termo surge para diferenciar, tá? Ele enfatiza a unidade e a universalidade da fé cristã, e ele rejeita a estreiteza, né, a especificidade dos hereges. Mais tarde, o termo passou a ser associado especificamente à igreja que seguia o ensino dos concílios e o primado do bispo de Roma. Tá? Então, mais tarde, realmente vai ser associado a essa igreja de Roma e se torna a Igreja Católica Apostólica Romana. Consequências para a igreja cristã. Eu já adiantei, mas toda essa história do Constantino e do Império se tornar cristão vai trazer a riqueza e pompa como sinal do favor divino. Então, muitos cristãos, né, não são todos, mas muitos vão acreditar que o fato de o imperador ter se convertido, né, entre aspas, talvez, e todo esse favor que o império está dando para o cristianismo é sinal da bênção de Deus. Após um período de perseguição, Deus está nos dando um período de bonança. A capital virou Constantinopla. Depois que ele morre, ela volta a ser Roma? Ou por que Roma vira sede, né? Se volta a ser Roma, boa pergunta, não sei dizer. Mas em relação a Roma ter o primado aí da igreja, tá ligado, tem várias pecinhas nesse quebra-cabeça. Um deles é uma interpretação de que Pedro, por ser eles entendem aquele texto, né, de Pedro ser a pedra, né, a rocha, o fundamento da igreja, e Pedro morreu em Roma. Então eles fazem uma associação para defender que Pedro foi o primeiro bispo, né? Depois aparece a palavra papa de Roma, e aí Roma vira o centro. Talvez na semana que vem a gente vai explorar mais disso, tá? A origem do papado, a origem do culto aos santos e ao culto a Maria. Mas, a princípio, respondendo, mesmo que Roma não tenha sido capital do Império depois, que eu de fato não lembro, mas ela se torna o centro da Igreja Católica, né, da época. Além disso, se forma a aristocracia clerical, tá? Se forma então toda essa hierarquia de bispos e presbíteros, né? O bispo sendo o pastor líder, o presbítero o diácono, né? Os auxiliares. Começa essa diferenciação social entre clero e o laicato, né? Quem é religioso, quem é o estudioso formado por clero, né? O fariseu, o saduceu, e quem são a gente, né? O leigo, o povo. Essa estrutura hierárquica, também episcopal e monárquica, tá? Surge daí toda essa estrutura, como a gente sabe que tem até hoje, né? Em relação à Igreja Católica. Agora, nesse finalzinho de aula, a gente vai falar sobre os concílios ecumênicos, tá? Talvez, se não der para terminar hoje, eu termino semana que vem. Alguma pergunta sobre o que a gente falou até agora? Pode voltar para o slide anterior? Sim. Só queria ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8. Desculpa, eu peguei a referência errada. Capítulo 10, versos 42 em diante. Diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe entre os gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim.
Antes, qualquer quem de vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, será vosso servo de todos. Eu fico com dificuldade de ver esse título como igreja cristã, porque parece que ela vai total dentro dessa estrutura que foi colocada, parece que ela não atende exatamente a situação que está aqui. É uma igreja totalmente desvencilhada ou fora desse critério que foi colocado, onde os discípulos discutiam quem é o maioral. Então, é só para um ponto para reflexão. Sim, ótimo. E você pensar que teve gente, né, na igreja que falou, não, estou fora disso. Então surgiram esse movimento dos monges. Teve gente que... e teve muita gente assim que foi para a linha de vamos com cuidado, né? Vamos ver aproveitar as oportunidades que o Império está dando e aproveitar para expandir o Evangelho, pregar o Evangelho. Mas com certeza tem desafios para a fé. Então vão ter uma série de mestres, né? De pensadores ali, fazem parte ali do grupo Pais da Igreja, que muitos vão ser críticos ao imperador, tá? Seja Constantino, aos outros, Teodósio, aos outros, eles vão ser muito críticos. Alguns vão ser perseguidos pelo próprio imperador, morto pelo próprio imperador, porque vão ficar batendo nisso. Então, não pense assim, eu estou trazendo esse desenho da igreja agora, de fato ela se torna algo, né, meio fora do que a gente encontra no Novo Testamento. Mas houve até dentro disso líderes, bispos que bateram de frente, né? Quiseram continuar ali, né, em Roma, seja na cidade que for, continuar fazendo parte ali do Império, mas batendo de frente, tá? Mas eu concordo que aqui a gente está fugindo muito, né, do que Jesus ensinou, né? Com certeza. Concílio ecumênico. Concílio é assembleia, tá? Significa assembleia. Ecumênico significa universal, tá? De todos. Para a gente entender o concílio, a gente tem que ver que tinha contextos, algum contexto aqui. Gente se tornando cristã vindo de diversas bagagens, né? Afinal, o evangelho alcança várias pessoas de diversas nações, várias línguas, diversas culturas, diversas filosofias, jeitos de pensar a vida. Então, quando eles são evangelizados, eles vão acabar fazendo associações da palavra de Cristo com a filosofia que eles tinham e formando ali possíveis controvérsias, heresias, tá? Então, nesse período de paz da igreja, as heresias ganharam força. É curioso pensar que enquanto tinha perseguição, tinha heresia? Tinha. Mas não tinha tempo para heresias ganhar força, sabe? Porque tinha perseguição, as pessoas morriam antes. Mas no período de paz, essas heresias se proliferaram. Essa aqui eu acho que eu vou pular e deixo para falar semana que vem, do gnosticismo. Deixa eu começar a falar do arianismo nesses minutos finais. Teve um bispo em Alexandria no Egito, norte da África. Alexandria é uma cidade muito importante, depois de Roma, é a cidade maior ali para a fé cristã, né? Em termos de número de cristãos, em termos de produção teológica, ela é muito relevante para o mundo. Tinha um um presbítero, tá? Que é o Ário. A gente tem o bispo Alexandre e o presbítero Ário ali na Alexandria. O Alexandre, o bispo, ele pregou, num domingo lá, ele pregou que Deus e Jesus Cristo eram Deus, né? Faziam parte ali da Trindade. Após a mensagem, o Ário chega para ele e fala, isso é um absurdo. Você está pregando politeísmo. Você está pregando que a gente segue vários deuses. Como assim? A gente segue Deus Pai, a gente segue Deus Jesus Cristo, né? Então começa uma série de controvérsias nessa cidade, com Ário, partidário, que vai se formar
a teologia ariana, tá? Que é a ideia de que, influenciado por uma cultura clássica, filosofia grega, de que Jesus não podia ser Deus da maneira que Deus Pai era. Jesus poderia ser um Deus, um homem, que por um tempo foi abençoado, foi divinizado pelo próprio Deus Pai, mas não podia ser ele em carne e osso também ser Deus. Tá? Essa ideia vem de que, na filosofia clássica, Deus era alguém muito distante, Deus era alguém muito estático, não poderia ser alguém ativo entre os homens na Terra. Né? Como que um Deus poderia se fazer carne? Tudo isso, então, surge o arianismo. Tá? Começa uma confusão grande, começa assim, manifestações, brigas, né? O pessoal quebrar o pau mesmo na cidade por conta disso. Mas veja a profundidade dessa confusão. Um falando que os cristãos estão sendo politeístas, adorando outros deuses, e o outro falando que não. A gente adora um Deus só, que é o Deus Pai, e Jesus Cristo não era Deus também, da mesma forma que Deus Pai era. O Constantino vê essa confusão e fala: confusão no meu quintal não dá. Né? Vamos resolver isso. E ele convoca o Concílio de Nicéia. Ele tinha um bispo que era chegado dele, que é o Ósio de Córdoba, da Espanha. Ele fala: vamos resolver essa situação, vamos lá para Nicéia. Nicéia é uma cidade do lado de Constantinopla, uma cidade menor, e lá ele tinha um palácio, e ele chama 310 bispos de todo o império, tá? De todo o império, para conversar e chegar num acordo, se Jesus Cristo era Deus mesmo ou não. Tá? Constantino queria que a igreja fosse o cimento do império, né? O fundamento, dando unidade para o império. E essas controvérsias teológicas tinham que ser resolvidas. Né? Então ele convoca o Concílio de Nicéia. O Eusébio de Cesaré, que é um bispo e historiador da época, ele vai falar que ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus, vindos da Europa, Líbia, que é a África, e a Ásia. Uma só casa de oração, como que ampliada por obras de Deus. Abrigava sírios, cilícios, fenícios, árabes, Palestina, Egito, enfim. Constantino é o primeiro príncipe de todas as épocas que juntou semelhante grinalda mediante o vínculo da paz. Então eles tinham essa expectativa de que Constantino trazendo unidade para a igreja ali, reunindo todos os líderes, e para resolver essa questão. Então ele traz todo mundo para o seu palácio. É dito que todos os bispos chegam na sala, né? Os 310. Quando o Constantino vai entrar, todo mundo se levanta. Constantino entra, senta lá no centro, e depois todo mundo se senta. Constantino dá um discurso, abre a reunião, e ele pede para resolvam isso aí. Porque não pode ter conflito na minha igreja, não pode ter conflito no meu império. Em seguida, quem vai falar é o Eusébio. Não é esse mesmo Eusébio, é um outro Eusébio. Porque Ário não foi. Ário era presbítero, não era bispo. E só podia ir bispo ali nessa reunião. Mas Eusébio era quem também acreditava que Jesus não podia ser Deus. Ele era ali do arianismo, tá? E a gente vai continuar essa história semana que vem. Falta um minuto aí. Deixa eu deixar como tarefa aí para vocês. Quem já quiser entrando nesse assunto durante a semana, e semana que vem a gente termina, pega o QR Code aí dessa... É um podcast, tá? Então é uma conversa bem informal aí, bem descontraída, sobre mitos e verdades dos concílios. E aí semana que vem eu termino o concílio, tá? Vamos orar para terminar? Senhor Deus, queremos agradecer pelo tempo que podemos estudar, Pai, um pouquinho da história da Tua igreja, sabendo que temos muito a aprender com os erros
dessa igreja, Pai, que por um tempo acabou sucumbindo e se desviando, Pai, dos propósitos iniciais que a gente encontra na Tua Palavra. Não nos deixe também cair nesses erros, nos orienta, Pai, nos faça crescer, Pai, em unidade, mas também em obediência à Tua Palavra. Nos abençoe esse domingo, cada uma das famílias aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém.